Inovação tecnológica, com o engenheiro Rafael Brizola Obara, doutor em engenharia mecânica, que atua na Tupi aqui em Joinville. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Rafael Obara, sou especialista de projetos na Tupitec, que é a área de P&D disruptivo da Tupi. Então, uma área focada em pesquisa e inovação que nos habilite a desenvolver novos negócios, novas frentes de atuação também. Então, quero me apresentando então. Eu sou engenheiro mecânico de formação, com um doutorado em tribologia aplicada a motores de combustão. Me formei na USP, né, tanto graduação quanto pós, inclusive, e aí vim para cá, para Joinville. Já estou há 6 anos aqui, 10 anos na Tupi, atuando prioritariamente nas áreas de P&D. Estou aqui com o André Lima também, colega na área. Ele também ele é especialista PMO, na parte de gestão de projetos. E hoje a gente vem fazer uma apresentação aqui sobre a parte de inovações tecnológicas na Tupi. Mas antes de começar a falar um pouco sobre aquilo que a gente vê no presente, nossa perspectiva de futuro sobre P&D na Tupi, seria interessante a gente retomar um pouco sobre o nosso passado para entender um pouco como isso foi delineado ao longo do tempo e como, então, portanto, nós enxergamos o nosso futuro nessa linha. Bom, aqui a gente tem um manuscrito à mão de 1935, onde há a fórmula do ferro fundido maleável, feita por um dos nossos fundadores da empresa. É interessante porque isso, 3 anos depois, habilitou a fundação da Tupi, onde ela começou a sua operação fabricando conexões exatamente em ferro fundido maleável. Ali está um desenho, uma imagem da primeira sede da Tupi, fica ali onde era, do lado do Shopping Miller, né? E depois ela acabou indo para a região do Boa Vista também. Mas em 59 a gente tem então a criação da Escola Técnica Tupi, inspirada na Escola Georg Fischer, onde a ideia era formar pessoas, né, desenvolver tecnologicamente mão de obra que pudesse ser incorporada também pela indústria. Uma vez que não dá para desassociar essa questão de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento industrial também. Então a ideia era suportar as operações na Tupi também, e em pouco tempo a Escola Técnica Tupi inclusive se tornou, hoje Unisociesc, né, se tornou o principal polo tecnológico na formação de técnicos na região. Em 72 a gente teve na Tupi a criação do Centro de Pesquisa, em parceria com o IPT e com a USP, e esse é um ponto interessante porque ainda na década de 70 a gente teve na Tupi o início da operação na fundição de blocos de motores e cabeçotes, que é aquilo que até hoje é o carro-chefe da Tupi. Mas até essa época o foco era muito na parte de hidráulica, algumas peças, granalhas, mas quando a gente surgiu essa necessidade de trabalhar com peças de geometria mais complexa, como blocos e cabeçotes, como é que a gente vai desenvolver isso? E aí o centro de pesquisa foi fundamental para que a gente pudesse habilitar essa entrada no novo negócio, que até hoje é extremamente de extrema relevância para a Tupi. Então a gente vê como essa questão de desenvolvimento tecnológico tem um potencial enorme de abrir novas possibilidades de negócio e revolucionar a indústria por longos e longos anos. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais geral da Tupi. A gente teve ao longo da década de 90 a aquisição de 2 outras fundições também. Início dos anos 2000, surgimento do BNDES e da Previ como principais acionários da companhia. 2012 e 2014 tivemos 2 aquisições no México e mais recentemente, 2021, a aquisição da TechSeed e 2022 da MWM também. Aqui mostrando uma questão de posicionamento da Tupi, né? A Tupi ela acabou comprando a sua principal concorrente na parte de fundição, fazendo uma integração horizontal, que era a TechSeed, a fundição do grupo Stellantis, que detém as marcas Fiat, Jeep e outras, e a aquisição da MWM veio na questão de integração vertical da companhia também, de modo a nos habilitar a desenvolver novas competências também em outras frentes estratégicas, não só na fundição, usinagem, mas também montagem de motores de modo geral.
E aí, a partir daí, surgiram TupiTech, TupiUp e outras frentes da companhia na parte de P&D, objetivando desenvolver tecnologia e novas possibilidades de negócio em energia, descarbonização e outras frentes estratégicas para nós, de modo a que possamos então consolidar nossa liderança não apenas na área de atuação principal da Tupi, mas explorando outras frentes também estratégicas para nós. E isso vai ficar mais claro ali para frente. Esse slide ele só mostra um pouco daquilo que o nosso presidente, Fernando Rizzo, ele geralmente comenta que onde tem CAPEX, tem Tupi, né? Então mostra um pouco daquilo que é o nosso segmento de atuação. Então nós fornecemos peças, blocos, cabeçotes para equipamentos que estão em diferentes setores, né? De construção, mineração, geração de energia, transporte de modo geral, agro também. Mas tudo começa, né, em questão de veículos a combustão, começa com o motor, que é o coração do veículo, e particularmente bloco e cabeçote, que são os componentes principais dos motores, né? Ali a gente tem na parte da esquerda, né, o bruto de fundição de blocos e cabeçotes, depois a gente tem uma pré-usinagem, usinagem completa, montagem, pode ser uma montagem simples ou maior, né, o short block, long block, e aí montagem final. A aquisição da MWM ela veio para expandir a possibilidade, inclusive, de atuação da Tupi, nos possibilitando entregar produtos de maior valor agregado, com montagem completa de componentes. E aqui. Só que aqui essa imagem ela mostra uma coisa importante, né? Embora a gente fale muito de várias soluções, a gente vai comentar mais para frente na parte de descarbonização, né, que é um foco importante da companhia, né, em termos de P&D. Uma coisa que é importante é que os países com menor grau de desenvolvimento não paguem a conta pela descarbonização nos países mais desenvolvidos, né? Ali a gente vê, por exemplo, questão de emissão de CO2 e quantidade de energia consumida por um habitante típico de diferentes regiões. Se a gente vê nos Estados Unidos a quantidade de energia consumida por um habitante típico, né, da ordem de 280 gigajoules por habitante, né, 25 vezes maior do que seria a energia consumida por um habitante típico da África subsaariana. E não é só energia, a quantidade de energia consumida está intimamente relacionada com o grau de desenvolvimento e uma série de comodidades associadas à nossa vida atual, né? E às vezes a gente olha isso como sendo algo problema de países longe de nós, África, Sudeste Asiático, mas se a gente vê, inclusive, aqui no Brasil, existem comunidades ribeirinhas onde não há acesso à rede integrada de energia também. Na Tupi nós entregamos, por exemplo, temos geradores, por exemplo, que são vendidos para pessoas que vivem em comunidades afastadas, seja no Brasil ou fora, onde as pessoas podem ter acesso a essa energia também. Então é algo que é importante a gente entender que os desafios da sociedade, eles devem nortear os desenvolvimentos na indústria, de modo a possibilitar um futuro melhor, uma vida melhor para pessoas em diferentes contextos, né? E acho que é isso que vai ficar mais claro quando a gente fala sobre as novas linhas de atuação da Tupi também, que fogem um pouco daquilo que é o core business da empresa atual, né? Mas, de um modo geral, a nossa sociedade ela tem uma série de desafios em termos de infraestrutura, moradia, saneamento básico, alimentação, e aqui a gente tem pelo menos 3 setores que são a base da qualidade de vida para as pessoas, né? A gente tem transporte, a questão de mobilidade, infraestrutura e seus diferentes aspectos, e acesso à alimentação. Em todas essas frentes, nós vemos uma tendência muito forte de crescimento ao longo dos próximos anos, em termos de crescimento do transporte, não só ferroviário, mas em diversos modais também. Há uma previsão de crescimento significativo da frota de caminhões, de veículos. Quando a gente fala de infraestrutura, há uma tendência crescente por CAPEX, né, ao longo dos próximos anos, que tende a demandar uma quantidade significativa de máquinas, equipamentos, caminhões, assim como o agro também, ele deve expandir bastante a sua atuação, e aí aqui é extremamente importante, porque acho que os desafios até são maiores. Não é só plantar mais, ter mais alimentos, mas a qualquer custo, mas é com a mesma área cultivada, às vezes até com uma área menor, aumentar significativamente a produtividade. Então isso demanda muito P&D na parte do agro
e tende a demandar uma quantidade significativa de equipamentos, de máquinas agrícolas, de caminhões e tudo mais. Então, de um modo geral, nós estamos inseridos na Tupy num setor de bens de capitais, com demandas crescentes, e nós nos posicionamos hoje como a principal fundição de ferro para blocos e cabeçotes do Ocidente, fornecendo componentes para todas as montadoras. Aqui estão só alguns exemplos de algumas, mas é um mercado no qual nós temos estado contextualizados, né? Nós estamos hoje não só no Brasil, temos plantas, 3 fábricas aqui no Brasil, uma aqui em Joinville, em São Paulo e em Betim, Minas Gerais, 2 no México também, e uma em Portugal, em Aveiro, além de escritórios em diferentes regiões. Nós temos um CAPEX próximo de 12 bilhões, uma quantidade significativa de geração de empregos, cerca de 19 mil empregos, sendo aproximadamente 15 mil só aqui no Brasil, uma quantidade significativa também de profissionais demandados nas áreas de engenharia e de técnicos também. É importante ressaltar que muito daquilo que a gente faz é exportado, né? Então nós exportamos 70% da nossa produção e com isso nós nos tornamos o maior contribuinte à balança comercial do setor de autopeças, né? Uma vez que nós exportamos muito e não importamos também. Como eu comentei, em 21 e 22 houveram 2 movimentos importantes dentro da companhia. Uma foi a aquisição da TechSeed, que nos consolidou realmente. Nós já éramos os maiores, a maior fundição de blocos e cabeçotes, né, de ferro no Ocidente, e tivemos a aquisição do nosso maior concorrente também, e em 22 a aquisição da MWM, que contribuiu então para que nós pudéssemos ofertar produtos de maior valor agregado. Aqui só graficamente, né, como a expertise da Tupy ela foi ampliada nas suas diferentes dimensões por meio dessas 2 integrações, dessas 2 aquisições, né, e particularmente com aumento de expertise na parte de montagem e de serviços de engenharia também. Nós identificamos várias rotas possíveis de crescimento, seja no nosso core atual, com componentes estruturais, com contratos de manufatura, montagem de blocos de motores completos, né, via aquisição de... Em novos negócios também é uma frente importante, e de um modo geral os projetos de P&D e inovação que a gente vai apresentar eles são muito focados nisso, né, nessa nova Tupy que o nosso presidente ele costuma comentar bastante. Além de estarmos inseridos num contexto de um mercado de bens de capital com demandas crescentes, com tendência e perspectiva de crescimento, há também uma possibilidade muito grande de crescimento por meio de substituição de importações. Aqui nós temos segmentado por tipos de veículos, né, a quantidade que se tem de componentes importados, né? Hoje, embora os veículos de modo geral, em sua grande maioria no Brasil, eles sejam montados no Brasil, isso não significa que os seus componentes e subsistemas sejam todos fabricados aqui no Brasil. E de um modo geral, em muitos casos, você tem muitos motores, componentes típicos, turbocompressores que são importados e eles só são montados no final aqui. Há uma possibilidade muito grande de crescimento também da Tupy por meio dessa substituição de importações. Um exemplo que se tem é, por exemplo, cabeçotes MAN e DAF, onde a gente tem a fundição aqui no Brasil, a usinagem na Europa e monta de novo aqui. Algumas coisas parecem às vezes não fazer muito sentido, quando a gente olha das perdas logísticas que se tem nesse aspecto, né? E há a possibilidade então da gente acabar trazendo, agregando mais o valor, né, dos produtos aqui, não sendo só um país de commodities, mas ampliando cada vez mais a questão de complexidade envolvida nos nossos produtos e serviços, aumentando o valor agregado e nos possibilitando ter uma atuação cada vez mais forte no mercado. Além da questão de usinagem e montagem, né, que nós temos via aquisição da MWM, que nós acabamos expandindo bastante o conhecimento nessas áreas, também há a parte de engenharia e testes que podem habilitar bastante a questão de desenvolvimento local no Brasil de motores, né? Bom, nós temos algumas frentes estratégicas para desenvolvimento: descarbonização do transporte, descarbonização do campo e da cidade e evolução da indústria. A gente vai apresentar um pouco mais em detalhes como nós temos atacado diferentes essas frentes
né, em particular. Mas antes, a ideia é mostrar um pouco sobre como nós acessamos, né, alguns entes extremamente importantes para o desenvolvimento tecnológico. A gente está falando da Tupy. Hoje ela tem trabalhado no mercado de bens de capitais, teve essas integrações horizontais e verticais via aquisições, mas a Tupy ela tem avançado muito hoje na parte de descarbonização, de novas tecnologias, não só associadas a ligas, a materiais, mas de um modo geral nós temos atuado em frentes que geralmente as pessoas não conhecem a Tupy por isso. E como a gente tem acessado expertise e conhecimento nessas diferentes frentes, né? Nós temos expandido os nossos horizontes de inovação, por exemplo, para aumentar a nossa atuação com institutos de pesquisa e inovação, universidades, startups, utilizando a Shift-T. Shift-T é a nossa aceleradora de startups e nós temos aumentado bastante a interação com esses players por meio dessa ferramenta, né? Algumas, aqui a gente separou 4 startups que nós temos acelerado. Uma delas é a Exi, que trabalha com exoesqueletos, né? Em algumas áreas da empresa, a gente tem bastante preocupação com questão de ergonomia e especialmente na macharia e no acabamento, há um cuidado especial com relação a isso. E a Exi veio com essa solução para nós e nós temos validado ela dentro do nosso ambiente Fabril para que essas soluções desenvolvidas tenham realmente alta aderência às necessidades da indústria. Microciclo é uma startup que tem soluções de biotecnologia para tratamento de resíduos, algo extremamente importante, especialmente para a nossa usinagem, por exemplo, que tem fluidos de usinagem que são utilizados e essas soluções, por meio de uma rota bio, é possível você tratar adequadamente esses resíduos, separando a água do óleo e tratando adequadamente o óleo, eliminando essa necessidade de você ter um descarte para um aterro, um descarte não correto ambientalmente. Outra startup é a Edro, que tem fazem sensores, né? Fazem sensoramento de baixo custo e alta resistência para equipamentos diversos, e a gente tem validado isso também dentro da empresa. E a NChem, que trabalha com nanopartículas, né? Nanomateriais funcionais com aplicações diversas, e nós temos atuado também nessa frente. Além da Shift-T, que é a nossa aceleradora de startups, nós temos um portal de inovação aberta, onde no nosso site nós disponibilizamos vários desafios e recebemos propostas da comunidade de professores, pesquisadores independentes, quem achar que tem alguma solução em startups, quem achar que tem alguma solução que pode resolver alguns desses desafios, pode entrar em contato conosco ali via site. Isso já gerou 6 provas de conceito e testes também, onde nós temos aumentado a interação com esse ambiente externo. Por fim, nós temos a TupyTech, que é uma área de P&D disruptivo da companhia, e a MWM também, que nos habilita a ter uma atuação em novos negócios focados em descarbonização. E essas são as frentes que nós temos, então, para a atuação nessa parte de P&D. Assim como lá atrás, no início da apresentação, eu comentei lá que na década de 70 nós criamos o Centro de Pesquisa em parceria com o IPT, com a Universidade de São Paulo, ainda hoje nós também temos parcerias em nível mundial com vários players importantes para o desenvolvimento de novas ligas, só que agora para atender demandas atuais que se tem no mercado, né? Antes tinha uma atuação muito forte na questão de desenvolver um novo mercado com blocos, cabeçotes. Agora há uma necessidade de trabalhar com hidrogênio também, e ligas resistentes a hidrogênio é algo bastante algo bastante delicado. O hidrogênio ele é o menor átomo que existe, então ele tem uma facilidade muito grande de entrar nos materiais e pode promover sua fragilização. Nós temos trabalhado com o desenvolvimento de ligas resistentes à fragilização por hidrogênio com players internacionais também, objetivando resolver essas demandas também da indústria. Nós temos, via MWM, o maior centro de pesquisa de motores da América Latina, com grande ênfase em combustíveis sustentáveis, e inclusive temos os 2 únicos motores fabricados no Brasil nas versões gás natural e biometano também, em diferentes cilindradas para atender diferentes segmentos. Temos geradores, não só a diesel, mas também gás natural e biometano, que, quando a gente fala de gás natural, é uma possibilidade de redução na pegada de carbono da ordem de 20% quando você compara com o diesel, e quando você tem biometano, uma possibilidade de redução da pegada de carbono de 95% até. Opa, acho que passou mais um.
Temos também a questão de transformação veicular. Muitos clientes vêm até nós com uma frota de veículos diesel e nós fazemos a conversão desses veículos para operação em gás natural e biometano. Não é um kit gás. A gente tira o motor diesel e coloca um motor novo a gás natural, calibrado adequadamente para a aplicação em questão e devidamente registrado junto aos órgãos reguladores, né? Quando a gente fala, então, de gás natural e biometano, há uma possibilidade significativa de redução de CO2, redução de particulado, ruído e vibração, poluentes de um modo geral, mas, inclusive, vantagens econômicas, né? Se o nosso cliente ele gera o próprio biometano, há uma possibilidade de ganhos econômicos da ordem de 60% também. Falando em biometano, o Brasil ele tem um potencial muito grande para a geração de biometano em diferentes setores, seja supraenergético, em proteína vegetal, no agro, saneamento. De um modo geral, as fontes de resíduo que nós temos, elas teriam potencial para gerar biometano equivalente para substituir até 70% do diesel que nós utilizamos hoje no Brasil. Contudo, só 5% desse potencial é explorado atualmente no Brasil. Então, ele poderia... Aqui a gente mostra um pouquinho de uma visão global, e esse slide é bem interessante, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, mas mostrando um pouquinho de cada solução que a gente tem hoje de descarbonização e como essas coisas estão conectadas, né? Nós temos vários clientes do agro, por exemplo, onde eles têm, por exemplo, podem ter criação de gado, criação de suínos, ou alguma cultura, alguma plantação, e há uma quantidade significativa de resíduos que são gerados durante esse tipo de situação. Inicialmente, esses resíduos podem ser tratados para produção de um material organomineral, por exemplo, um NPK, né, que é um adubo para o solo. Posteriormente, há um processamento para que esse material orgânico alimente um biodigestor, e nós operamos bioplantas capazes de gerar energia a partir desse resíduo. Então, tudo entra num biodigestor, onde há a produção de algo chamado biogás. Biogás, ele nada mais é do que um metano de origem biológica, né? Então biometano, junto de CO2 e pode ter um pouco de gás sulfídrico também. A gente tira esse biogás, produz esse biogás a partir dessa matéria orgânica, tem a produção de um biofertilizante também. Nós temos essas infraestruturas, essas bioplantas, e operamos, inclusive, nos nossos clientes. Depois dessa separação, né, do biometano do CO2, né, presente no biogás, esse biometano ele pode ser utilizado em uma série de aplicações também. Ele pode ser utilizado no transporte, e nós temos, como eu comentei, a questão de transformação veicular, né, de veículos a diesel que podem ser convertidos para biometano. Então, os nossos clientes eles produzem o próprio biometano e podem utilizar na própria frota de veículos deles. Nós também temos motobombas, que funcionam com biometano também. Então, essas motobombas podem ser utilizadas para irrigação, e seja com ou sem fertilizante também, e também elas podem rodar com biometano. Mas em alguns casos, a questão de biometano gerado ela é tão grande que ela dá para toda a frota de veículos, dá para alimentar motobombas, e há um excedente, inclusive. Então, nós temos também geradores a biometano, que eles podem utilizar esse biometano para gerar energia elétrica, que pode atender às necessidades locais daquela planta, daquela fazenda, o que quer que seja, e o restante da energia pode ir para a rede, sendo vendida. Então, nós temos soluções completas na parte de biometano, uma possibilidade de descarbonização significativa das operações do nosso agro. Só para ter uma ideia de capacidade, né, do tamanho disso, a gente tem 2 exemplos só de clientes que nós temos, Fazenda Palmito e Fazenda Sequita. Elas ficam em Minas, né, para gado leiteiro, e elas processam esses dejetos, né, das vacas. A capacidade de produção de biogás ela é da ordem de 3.000 metros cúbicos por dia, né? A capacidade instalada para geração de energia é de 360 megawatt-hora por mês. A gente está falando de algo que dá para alimentar aproximadamente um pouco mais do que 2.000 residências, né? Então, 2.000 famílias, mais do que 2.000 famílias, podem vir a ser atendidas, abastecidas com eletricidade gerada por essa fazenda, quando a gente considera a capacidade instalada ali. Então, é uma capacidade muito grande do nosso agro em geração de energia limpa, de descarbonização
substituição, por exemplo, do diesel, né, por biometano, por componentes, por produtos de origem renovável, e também nós temos, como eu comentei ali, né, esse processo ele gera, de certo modo, resíduos, né, como organominerais e biofertilizantes. Não são resíduos, né, são subprodutos de alto valor agregado, inclusive, que podem ser utilizados pelo próprio agro, e nós temos parceria com a Embrapa no processo de fertilizantes também, produzidos por meio dessas bioplantas. E isso vai ficar claro ao longo da apresentação. Essas parcerias tecnológicas são extremamente importantes para nós, porque a gente está falando de desenvolver expertise em uma frente de negócio totalmente nova. E se eu falasse para vocês antes da apresentação, vocês sabem que a Tupy está operando isso, bioplantas, gerando biometano, isso e aquilo, provavelmente a maior parte das pessoas ia pensar, não, Tupy é uma fundição, está aqui do lado, faz blocos de motores, faz cabeçotes, mas a gente está desenvolvendo expertise em frentes novas de atuação e sem parcerias com academia, com indústrias, com institutos de pesquisa e tecnologia, a gente não consegue desenvolver isso sozinho. Esse slide ele mostra um pouquinho mais sobre outro cliente que nós temos, que é uma cooperativa Primato, e mostra um pouquinho como eles utilizam rejeitos de suínos para gerar energia, biometano e tudo mais. Só para ter uma noção de tamanho disso, né, a geração de energia elétrica limpa, né, por meio desse biometano, ela corresponde a emissões evitadas equivalentes ao plantio de quase 500 mil de árvores. Isso só uma cooperativa que cria 60 mil suínos. Hoje no Brasil há 25 milhões de suínos. Então é algo muito maior do que isso. Há um potencial muito grande no nosso agro para geração de energia limpa. E é aí que a gente tem atuado significativamente também. Como eu comentei lá na questão de motobombas, nós temos motobombas tanto para irrigação quanto fertirrigação, que é uma irrigação com fertilizante em motobombas não só diesel, mas também em biometano e que operam com biometano, né, e gás natural, com uma possibilidade significativa de redução da pegada de CO2. E temos avaliado também o potencial de uso de etanol em tratores, uma vez que em alguns clientes isso pode vir ser uma rota bastante interessante de descarbonização das operações. Quando você fala principalmente do setor sucroalcooleiro, onde há a possibilidade de ter etanol a um custo muito baixo, essa pode ser uma rota que faz até mais sentido do que a questão de biometano. Então temos avaliado essas possibilidades também de ter veículos a etanol, só que de grande porte, né, como tratores, e temos avançado também nessas frentes. Uma outra frente de descarbonização significativa para veículos pesados é o hidrogênio. O hidrogênio, quando obtido por meio de fontes limpas, né, como hidrogênio verde, azul, musgo, rosa, são cores do hidrogênio. Na verdade, o hidrogênio por si só não tem cor, mas quando a gente fala dessas cores, elas dizem respeito à origem do hidrogênio. Então, o hidrogênio verde, o hidrogênio obtido a partir de uma energia solar, eólica, uma energia limpa. A gente tem hidrogênio musgo, que é obtido a partir de um biometano também, então acaba sendo uma fonte de hidrogênio limpa. O hidrogênio ele pode ser utilizado como um combustível muito importante que nos habilite a descarbonizar operações, principalmente veículos pesados. Né? Quando a gente fala de veículos pesados, se, por exemplo, um caminhão long haul, que permite longas distâncias, transporta uma quantidade significativa de bens ali, se você coloca uma bateria para alimentar esse caminhão, ela vai ter mais ou menos 4, 5 toneladas. E uma bateria de 4, 5 toneladas significa que o caminhão não pode transportar aquelas 4, 5 toneladas. Ele tem uma capacidade reduzida. Isso é dinheiro jogado fora, é capacidade do caminhão de transporte que acaba sendo significativamente reduzida. É o peso morto que você transporta de um lado para o outro. Vários segmentos, eles são extremamente difíceis de ser eletrificados. E uma solução bastante inteligente e eficiente de descarbonizar esses setores é a parte de hidrogênio também. E nós desenvolvemos, em parceria com a AVL, com a Westport e o IPT também, um motor a hidrogênio de alta eficiência, mais de 50% de eficiência BTE, partindo de um motor a diesel, né? Então fizemos a devida adaptação desse motor, convertendo para a operação em diesel em hidrogênio, e junto ao IPT
nós temos trabalhado no desenvolvimento de ligas resistentes à fragilização por hidrogênio, objetivando ter um motor a hidrogênio com a mesma vida, com a mesma durabilidade de um motor típico a diesel. Aqui a gente tem um vídeo bem rápido. Eu não sei se eu vou precisar da ajuda de alguém aqui, só para dar o play. Mas ele mostra um pouquinho sobre essa questão do hidrogênio como combustível, assim, utilizado em motores. O vídeo é da AVL, que foi um dos parceiros no desenvolvimento do nosso motor a hidrogênio. Pode dar play. Obrigado, viu? Não, tá ótimo. Aqui ele mostra o conceito, né, de um motor a hidrogênio operando em ciclo Otto, primeiro, com uma vela de ignição. É uma primeira possibilidade para desenvolvimento de motores a hidrogênio, mas a eficiência, ela, em geral, está limitada à eficiência obtida em motores ciclo Otto, com taxa de compressão mais baixa, né? Então, a eficiência está ordem de 43%, mais ou menos, onde você tem o funcionamento parecido com a de um motor a gás natural. Entra o combustível gasoso, tem a vela de ignição, emite uma centelha e você tem a combustão. Algo relativamente simples, e a gente entende que a maior parte dos motores a hidrogênio, num primeiro momento, vêm a ser inclusos dentro desse conceito. Agora, há a possibilidade também de trabalhar sem vela de ignição, seria no ciclo diesel, né? Então, não rodando obrigatoriamente com diesel, mas é o ciclo diesel, com uma ignição por compressão. Aqui a gente tem um exemplo dessa tecnologia, só que é muito difícil você controlar a combustão do hidrogênio por compressão. Então, uma vez, em geral, se tem uma injeção de um fluido piloto, que ele é injetado na câmara de combustão antes do hidrogênio para iniciar a combustão. Por exemplo, pode ser um HVO, um diesel sintético, que é injetado na câmara de combustão, e aí a frente de chama inicia, e aí sim você tem a injeção do hidrogênio, cuja combustão é controlada por meio desse outro fluido piloto. Isso se dá porque a combustão do hidrogênio é extremamente instável e difícil de ser controlada. E dentro desse conceito de operação de motor a hidrogênio com funcionamento em combustão por compressão é que a gente desenvolveu o nosso motor em parceria com a AVL e com a Westport, com eficiência superior a 50% também. Algo bem interessante que a gente avançou aqui. Bom, uma outra frente de pesquisa que a gente tem avançado é no desenvolvimento de novas ligas também de ferro. Aqui a gente mostra um pouquinho algo que a gente chama de ultralight iron, que é uma tecnologia nova em ferro que nos tem habilitado a desenvolver componentes tão leves quanto aqueles fabricados em alumínio. Hoje, motores de veículos leves, eles são tipicamente feitos em alumínio. E a resposta para isso, o motivo para isso é bem simples, é uma questão de peso, né? Se você tem um motor mais leve, você vai ter um motor que vai ter melhor comportamento em operação, né, menor nível de emissões, porque o veículo acaba ficando mais leve de modo geral, então o consumo de combustível acaba sendo reduzido e tudo mais. Mas o alumínio ele tem algumas desvantagens, ele é mais caro do que o ferro, ele emite mais CO2 durante o seu processo de manufatura, então ele tem menor rigidez, então tem maiores problemas em termos de ruído e vibrações. O que nós fizemos foi desenvolver uma liga nova em ferro fundido, com alta resistência, associada a tecnologias avançadas de fundição que nos habilitaram a desenvolver paredes finas, tão finas quanto 2,5 mm. Então a gente conseguiu desenvolver, junto de um parceiro tecnológico que é a Ricardo, desenvolvedora de motores, a gente desenvolveu um conceito de um bloco de motor com o mesmo peso do que o seu equivalente em alumínio, mas com 50% a menos de CO2 durante a etapa de manufatura, custos de fundição 25% inferiores, melhor comportamento em termos de ruído e vibração e mesmo peso, mesmo desempenho. Então, algo bastante interessante, isso já nos tem habilitado a conversar bastante com diversas montadoras para fazer a conversão de alguns componentes de alumínio para ferro, objetivando esses ganhos econômicos e de desempenho também em emissões. A Tupy também ela tem, via Tupytech, que é o ramo, né, o braço de P&D disruptivo da empresa, a gente tem desenvolvido várias tecnologias na parte de reciclagem de baterias de veículos elétricos também. Esse é o grande problema hoje de baterias. O que você vai fazer com as baterias quando elas chegarem ao final da sua vida útil?
E na Tupy, nós desenvolvemos, junto da Universidade de São Paulo, uma tecnologia flexível de hidrometalurgia para reciclagem de baterias de veículos elétricos, onde nós reciclamos essas baterias e obtemos, numa elevada taxa de recuperação, materiais de alta pureza que podem vir a ser utilizados novamente na fabricação de novas baterias. A gente está falando de lítio, de manganês, de cobalto, de níquel, todos os metais que estão presentes ali na bateria. A gente tem um processo de reciclagem e a gente pode reutilizar, fechar a cadeia, né, do setor na fabricação de baterias. Ali tem um campo chamado segunda vida também, porque algumas baterias, ao chegarem ao término da sua vida em aplicação veicular, elas ainda têm uma capacidade residual de energia significativa, e essas baterias elas poderiam ser utilizadas em outra aplicação, especialmente aplicações estacionárias, onde a questão de peso é secundária. E nós temos também desenvolvido com o Senai uma tecnologia para monitoramento, para avaliação do nível de sanidade de baterias ao término da sua primeira vida útil, para identificar o potencial de uso dessas baterias em uma segunda aplicação também. Então a ideia é que ao término da vida dessas baterias em veículo, elas possam ser utilizadas em uma segunda vida, algumas delas, é claro, nem todas, e aí a partir daí elas vão para a reciclagem. Algumas já vão diretamente para a reciclagem em função do seu nível de degradação, e aí elas podem então ser, o material obtido da reciclagem pode ser utilizado na fabricação de novas baterias, e nós temos projetos também com a BMW e com o Senai na ressíntese de material catódico das baterias, utilizando insumos reciclados para fechar de fato o ciclo e na reciclagem de baterias de íons de lítio. E temos uma planta de demonstração da tecnologia em desenvolvimento também, algo bem interessante nessa frente. Por fim, não querendo alongar, nós também temos trabalhado na descarbonização das nossas próprias operações. Hoje nós utilizamos coque para alimentar os nossos fornos, né, nossos fornos Cubilot, e nós temos trabalhado com o desenvolvimento de briquetes de biomassa também, de modo a nos apoiar na descarbonização da nossa planta. Então, a gente pode utilizar resíduos, por exemplo, do agro, fazer a pirólise, a coqueficação, de modo a ter um briquete que possa ser utilizado em substituição ao coque mineral. Então são diferentes frentes que a gente tem atacado, objetivando descarbonização das nossas operações, expansão em novos negócios, avançar em alguns segmentos de eletrificação e outros também para veículos pesados. Aqui a gente tem uma conclusão, mas de um modo geral, né, a Tupy ela tem estado em um mercado, em um setor de bens de capitais, com demandas crescentes. E é um mercado que tem nos possibilitado consolidar as nossas operações, expandindo inclusive para novas frentes, especialmente em descarbonização e energia, né, com foco na produção de biometano, foco no desenvolvimento de motores a combustão a hidrogênio também, sempre pensando na descarbonização viável, seja no curto prazo, mas também com os olhos no futuro, como é o caso do hidrogênio. E atuação em baterias também, pensando nessa questão de eletrificação, que tem estado bem forte, especialmente para veículos leves e levíssimos, mas nossa atuação sendo principalmente na questão de final de vida útil desses componentes, na questão de reciclagem. E sem dúvida nenhuma, acho que como ficou claro ao longo da apresentação, sem parcerias de P&D, nada disso poderia ter sido construído. Né? Então, temos parcerias com várias universidades, institutos de ciência e tecnologia, outras empresas também têm nos habilitado a desenvolver conhecimento em novas frentes de atuação, e nós estamos 100% abertos a isso, a essa interação com esse ambiente acadêmico, uma vez que acho que só a partir daí é que a gente realmente consegue fundamentar bem o nosso alicerce para crescer em P&D, crescer com inovação no nosso país. É isso, senhores. Muito obrigado pela atenção de todos, viu? Até mais. Bom, pessoal, obrigado, Rafael. Eu queria chamar o André. O André vem aqui. Para possibilitar algumas perguntas. Rafael, desça aqui, fica mais fácil. Vamos abrir para as 2 ou 3 perguntas, então. Quem se habilita? Você quer falar? Sim.
Bom, obrigado pela apresentação, você superou as expectativas, realmente o André se fez muito bem representado, você foi exatamente no foco que nós imaginávamos, ou seja, da conversa que nós tivemos com o André faz alguns meses, antes daquele encontro que nós tivemos com o pessoal de Florianópolis que veio aí, ele tinha nos dado essa visão de que a Tupi estava realmente pensando de forma ampla no que se refere a atacar o problema de sustentabilidade com compromissos e com realidade, com os pés no chão e com muita profundidade. E você demonstrou realmente com muita habilidade, com muita informação. Eu sou grato a você e grato à presença de vocês aqui. E nos desperta também algumas curiosidades, como, por exemplo, como algo tão poderoso, como algo tão valioso, é tão pouco conhecido e tão pouco explorado por nós. Você disse que a nossa agroindústria tem uma capacidade de geração de energia limpa que não estamos usando 5%. E isso para nós é realmente uma informação. Já tínhamos uma informação de um susto de que nós não usamos 10% da nossa área para o nosso agronegócio. Agora você disse que nós não usamos 5% da capacidade de geração de energia. Quer dizer, o que nós podemos contribuir para que isso realmente seja melhor divulgado, seja melhor aproveitado. E aqui nós temos a UDESC, nós temos a Univille, como elas podem se integrar nesse trabalho de vocês? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade da gente estar trazendo o nosso trabalho aqui da Tupi. Como o Rafael comentou, nosso trabalho de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria é muito dependente da relação com a academia. Então, tudo isso que vocês viram aqui só foi possível ser viabilizado o início dessas pesquisas, desses projetos, através de contatos com os ICTs, através desse canal de comunicação que a gente tem tentado manter o mais próximo possível com a academia, né? Nessa questão específica do agro, o que a gente tem trabalhado muito, principalmente na geração de energia limpa, é como que a gente traz eficiência para esses resíduos na geração de energia. Acho que esse, se for para resumir o cerne da inovação e do desenvolvimento, seria ganho de eficiência, né? A gente tem grandes volumes e grandes potenciais, mas tudo isso depende muito de investimentos e uma comprovação e uma execução eficiente dos processos, né? Costumo dizer que não é à toa que a gente vem desde a Revolução Industrial queimando combustíveis fósseis. É muito difícil competir com eles em termos de densidade energética, em termos de eficiência energética. E hoje que a gente já tem toda uma cadeia construída para os fósseis, a gente tem um desafio ainda maior, que é como é que a gente faz uma transição saudável para explorar esse potencial, e o que a gente tem entendido é que é ganhando eficiência, ganhando mais energia com o que a gente tem disponível hoje dentro dos resíduos do agro, né? Então eu acho que vale muito a gente fazer essa comunicação com a UDESC, entender quais são os trabalhos científicos que estão sendo executados aqui, fazer reuniões específicas e detalhar, entender como é que a gente cria um plano de trabalho, a gente cria um escopo que possa trazer o conhecimento acadêmico também para embarcar nessa jornada que a gente chama de transição energética, né? Que o Brasil tem muito potencial para ser feito, muita coisa para ser explorada, e sem dúvida a academia é o grande parceiro da indústria para isso. A gente tem observado o ecossistema de fomentos já olhando bastante para essas oportunidades ainda a serem exploradas. Então a gente tem FNDTC, FINEP, Embrapi, Fundep, BNDES, tudo isso tem olhado para essa cadeia. Esse ano a gente tem editais novos saindo, muito focados nessa temática também. Então a parceria com os ICTs, com as academias, é também fundamental para que a gente consiga aplicar a essas agências de fomento, essas oportunidades, para a gente efetivamente explorar essas oportunidades de ganho de escala, né, com tanto oferta que o Brasil tem nesse sentido.
não só do agro, mas de outras formas de geração de energia limpa. Não, é exatamente isso, assim, com relação a essa questão de interação com as universidades, né? Por exemplo, quando a gente olha para aquelas bioplantas, né? Há uma possibilidade de desenvolvimento de novas bactérias mais eficientes que possam maximizar a produção de biometano, minimizando a produção de CO2. Tem a questão de rotas para purificação do biogás, né, que é transformar o biogás em biometano, né, biogás quando você tem CO2 junto ali. Existem várias tecnologias que podem ser utilizadas a isso. Há um campo muito grande para desenvolvimento de P&D em novas rotas mais eficientes para maximizar os ganhos nessa frente de atuação. Com relação a motores, né, a gente trabalha hoje com motores que rodam com biometano, mas quando você fala de biogás, que tem CO2 ali junto, não foi purificado, é um pouco mais difícil você lidar com isso. Desenvolver um motor que rode com isso também. A questão de combustíveis gasosos, né? Você tem uma densidade energética relativamente baixa quando você compara com combustíveis líquidos, e isso diminui a autonomia dos veículos. Como é que a gente pode adotar tecnologias de liquefação eficientes que possam se aplicar ao biometano? Então, em termos tecnológicos, há muita coisa que dá para ser desenvolvida nessa frente, em parceria com universidades, e nós estamos 100% abertos à discussão e para avançar realmente objetivando maximizar a eficiência desses processos, né, e ter maiores ganhos também. Eu também gostaria de fazer um breve comentário. Realmente foi muito boa a fala, né, do Rafael e do André, despertou para nós aqui da UDESC várias possibilidades de parceria, não só a UDESC Joinville, mas a UDESC ela é multicamp, né, ela tem curso de zootecnia, ela tem curso em diferentes áreas, né, eu vi algumas digamos, das oportunidades aí para além dos muros aqui da UDESC Joinville, né? E enquanto você fazia as palestras, eu lembrei de um colega nosso, falecido em 2009, Wilson Gesser. Não sei se vocês, né, devem ter ouvido falar muito dele. O Gesser foi um dos principais pesquisadores do nosso programa de Ciência e Engenharia dos Materiais, né? Então, diversas dissertações, teses que foram defendidas aqui, foram frutos exatamente de cooperação entre a UDESC e a Tupi. Então, a gente, através aqui do nosso núcleo de inovação tecnológica, através da nossa coordenadoria de inovação, eu gostaria de poder agendar um momento, né, e realmente trazer os nossos pesquisadores. Hoje o evento é muito rico, mas infelizmente nem sempre é possível compatibilizar as agendas, né? Mas eu gostaria de, a partir desse momento, né, que vocês aqui trouxeram várias oportunidades aí, também ter essa oportunidade da gente ver se faz um match de algumas dos desafios que vocês têm com as expertises que nós temos na área de energias limpas, de materiais, e também convidar outros centros da UDESC, né? Eu acho que existe aí um campo muito vasto, né, para que a gente dê sequência, né, o trabalho que o Gesser plantou entre as duas instituições, entre a Tupi e a UDESC, e agora, principalmente, que a UDESC Joinville está ampliando a sua capacidade de pesquisa, né? Nós agora vamos ter, nós temos já, né, começou o doutorado em Engenharia Civil, vai ter o doutorado em Química, que também já começou, enfim, a tendência, né, é nós termos cada vez mais uma capacidade grande, né, de atuar na geração de conhecimento e, de preferência, que a gente aplique. São áreas, né, de fácil aplicação, né? Essa que é a grande missão aqui da UDESC Joinville, né? Se a Francine está ali, a nossa coordenadora, qualquer coisa a gente combina depois, né, Francine? Mas parabéns, obrigado. Então, vamos ajudar sim, sem dúvida, de nosso grande interesse. Ok, uma última pergunta para a gente dar continuidade. O diretor do CAJ, engenheiro metalurgista, ex-funcionário da Tupi, Jurandir Correia. É com orgulho escutar o que eu escutei aqui, ouvir e saber. Eu sabia que havia alguns desenvolvimentos através dos colegas que trabalham lá, até o Fernando Riso, mas na verdade essa é a dimensão. Eu praticamente vivi o ciclo de vida dessa empresa. Esse ciclo de vida sempre vitorioso, com inovações,
mas nos últimos 9 anos da qual eu saí em 2015, realmente deu um pulo. Você realmente, além de dar um pulo, isso foi não dentro do ramo. Então, eu entendo, eu não sei se é isso que vocês realmente podem afirmar, que a EPWM foi uma aquisição estrategíssima para que isso, inclusive com uma repercussão não só nacional. Joinville está ficando conhecido a nível internacional. Com certeza, para biscoitar clientes, desenvolvendo motores e o ferro, na verdade, substituindo, não substituindo, concorrendo ao alumínio até com menor peso, através do veicular. Então, e a maneira como foi aqui, o Rafael realmente, essa didática que se colocou, é um material realmente muito difícil, quando você não tem esse conhecimento, essa habilidade e esse envolvimento. Então, orgulho e parabéns pelo que eu vi. Pelo que eu vi. Isso, a universidade aqui realmente tem que fazer esse aproveitamento. Eu conheço o trabalho que o Gesser desenvolveu junto com a universidade e o vermicular. Ele é praticamente um desenvolvedor do vermicular, o falecido Gesser. Então, vocês estão de parabéns. Dê um abraço ao Cris e diga que, olha, ele tem um ex-funcionário mais feliz ainda com a Tupi. Ok? Obrigado. Obrigado, senhor. Acho que o próprio Riso comenta bastante o termo a nova Tupi, que eu acho que é um pouco disso que o senhor está comentando, né? Desses últimos anos, que a intenção é justamente essa, né? Deixar de ser simplesmente uma empresa de fundição para ser uma empresa de soluções portadora de futuro, né? Então, a gente tem bastante convicção de que o futuro é multicombustíveis, e falando-se em energia, a gente entende que cada região, cada aplicação vai ter a sua demanda específica, e a gente quer estar presente nessa transformação que o mundo vem tendo. Então, acho que é exatamente dentro dessa estratégia que a gente vem trabalhando. Obrigado pelo comentário. Ok. Bom, vamos encerrando então. Eu gostaria de chamar aqui, para fazer a entrega dos certificados, 2 diretores do CAJ, que foram ex-funcionários da Tupi, de alto escalão. Jurandir Correia, por favor, estamos chegando aqui. O Cine, nosso presidente, também. Então, foram 2 figuras proeminentes da engenharia da Tupi ao longo de suas trajetórias profissionais. Por favor, pode fazer as entregas, então. Uma foto para nós ali.